Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR, chegando no grande finale, no ápice, no momento que todo mundo estava aguardando, né? Chegamos na semana 17, a semana das finais do Fantasy Football em praticamente todas as ligas. Se você joga uma liga que a sua final não é essa semana, tem alguma coisa errada. Inclusive eu tenho uma liga que eu jogo, que eu descobri há 2 semanas atrás que a final vai ser só na semana 18 e eu fiquei pé da vida com isso. Eu tô nos playoffs, estou agora na semifinal dessa liga, né? Pra ser a final, mas estou na semifinal. Então vou ter um jogo essa semana e se eu ganhar vou ter a final só na outra semana. Vai ser a última semana da NFL. Não façam isso, não joguem Fantasy na última semana da NFL, porque muitos times descansam seus jogadores, muitos times que já estão classificados nos playoffs, não tem muitas aspirações mais na temporada regular em questão de seed, acaba poupando o jogador. Outros times que já deram adeus à temporada acabam segurando alguns jogadores mais machucados, que estão meio baleados. Não joguem na última semana da NFL, beleza? Então vamos lá para que a gente vai falar um pouquinho sobre essa semana 16, seguindo o mesmo esquema das 2 últimas semanas aí que a gente tem falado no Fantasy Football aqui no podcast, respondendo muitas dúvidas que vocês estão mandando, seja no Twitter, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no WhatsApp. Estão mandando milhares de dúvidas, milhares de perguntas e eu vou responder todas elas aqui para vocês. Tem muita dúvida, acho que não vou conseguir responder todo mundo porque é muita gente e eu acho que isso é bom responder essas dúvidas porque acaba tirando dúvida de outras pessoas que não conseguiram mandar e além disso, né, eu acabo falando de muitos jogadores, de muitas situações que talvez fazendo de uma outra forma, talvez eu não conseguisse responder. Mas vamos lá, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é sobre uma vaga de flex, né? O Rafa Andrade perguntou, ele precisa de uma vaga para flex entre Zeke, Ronald Jones e CeeDee Lamb. Tem 3 baita nomes, né? Zeke, Ronald Jones e Lamb. O Zeke vem de um bom jogo aí contra o Washington, mas ele foi meio que poupado no jogo, né? Não foi tão utilizado assim como a gente imaginou que fosse ser. O jogo acabou desandando logo no início, né? O Dallas abriu uma baita diferença e eles deram uma segurada no Zeke. O Ronald Jones também vem de um jogo bom pelo Tampa Bay, né? Sendo o running back 1 do time, a gente espera o Ronald Jones jogando bem, o Ronald Jones sendo um bom nome. E o CeeDee Lamb é aquele que tem rateado um pouquinho nas últimas semanas. Eu iria com o Ronald Jones aqui porque eu gosto muito do Zeke também, eu acho que o Zeke é um ótimo nome também para a semana, mas o Ronald Jones pega simplesmente o pior time contra running back no Fantasy Football, que é o New York Jets, tá? O New York Jets sofre demais contra running back no Fantasy Football, é um time que na temporada inteira é o pior time contra running back no Fantasy Football, que mais cede pontos, e nas últimas 5 semanas ele é o 6º time que mais cedeu pontos para running backs, então é um duelo muito bom aí pro Ronald Jones, uma tendência aí dele produzir bastante como running back 1 desse time do Tampa Bay Buccaneers, tá? Pra mim ele é um top 10 na semana. O Zeke é um bom nome, mas o Zeke também é um top 15 ali, né? É um running back 1 baixo, um running back 2 alto, não vejo ele melhor do que o Ronald Jones. E o CeeDee Lamb, cara, eu boto um pouquinho abaixo, apesar dele falar que nessa dúvida que é uma liga half PPR, porque o CeeDee Lamb tá jogando meio que nos altos e baixos, né? Ele não marca um touchdown há muito tempo, né? Inclusive é uma temporada aí desde a bye do Dallas Cowboys na semana 7. Foi apenas um jogo que o CeeDee Lamb marcou touchdowns. Só teve um jogo com mais de 100 jardas. Então, assim, ele tá bem mais ou menos, apesar de ter bom volume de jogo, apesar de ser um cara muito acionado. E ser um cara que pontua ok, eu acho que os outros 2 jogadores, principalmente o Ronald Jones, pode ter uma partida muito explosiva contra um Jets que é muito fraco, beleza? Vamos para as próximas dúvidas. Sabe dizer se o Mike Evans está vacinado? Porque o Mike Evans entrou para a lista de Covid, né? Então a gente está nessa dúvida se o Mike Evans aí vai jogar ou não vai jogar essa semana. Bom, a última notícia que a gente sabia aí do Tampa Bay sobre vacinação era que o time todo estava vacinado. Aí depois surgiu aquela questão com o Antonio Brown, que ele falsificou o cartão de vacinação. Então acredita-se que o Mike Evans esteja vacinado. Eu acho que por questão de Covid ele vai jogar, tá? A questão do Mike Evans é saber se ele está 100%, se ele está inteiro, se o Tampa Bay vai arriscar colocar o cara aí nessa semana aí contra o Jets, um jogo em tese mais tranquilo, o time
ganhou bem na semana passada sem ele, tá? Ele tá com uma lesão, está sendo avaliado semana a semana. Eu não sei se eles vão apostar nesse Mike Evans aí meio baleado, voltando de Covid possivelmente e tudo mais. Mas ele ainda tem chance de jogar, eu estou gravando aqui quarta-feira, então ele ainda tem uma chance boa de jogar aí o nosso queridíssimo Mike Evans. Se o Trey Lance jogar, os running backs dos 49ers perdem valor. Bom, o Trey Lance deve ser o titular, né, da equipe do San Francisco 49ers contra o Houston Texans nessa semana. Lembrando que o Jimmy Garoppolo, né, tá baleado, ainda tem chance de jogar o Jimmy Garoppolo, tá? Ele tava com uma lesão, ele ainda tem chance de jogar. A gente não sabe se o Trey Lance de fato vai ser o titular do time e tudo mais. No início da semana indicava-se que o Jimmy Garoppolo estava basicamente descartável, mas a última informação aí dessa quarta-feira era que o Jimmy Garoppolo tinha chance de jogar. Se o Trey Lance jogar, é difícil a gente imaginar muita coisa nessa equipe com o Trey Lance, porque assim, foram só 2 jogos que ele jogou como titular, né? Foi só a semana 4 e a semana 5 que ele jogou como titular. Ele não jogou muito, não teve muitas partidas como titular aí, o Trey Lance, tá? É difícil a gente imaginar qualquer coisa aqui nesse time diferente de Trey Lance e Jimmy Garoppolo, porque foram poucos jogos, foi uma amostragem muito pequena, não foram partidas recentes também, foram partidas de muito tempo atrás, semana 4 e semana 5, quando o Trey Lance jogou. Então, assim, tem muito tempo, muita coisa mudou, outros jogadores surgiram, o 49ers mudou muito o estilo de jogo. Eu acho que não vai fazer muita diferença, tá? Entre os running backs do time, nem entre wide receivers ou para tight end do George Kittle, no caso. Porque eu acho que o Kyle Shanahan não vai tentar... Assim, lógico que são jogadores diferentes, o Trey Lance é um cara mais móvel, um cara que pode ser mais utilizado aí no run pass option e tal, pode utilizar muito isso aí com os running backs e tudo mais, mas eu não vejo grandes diferenças em uma partida apenas. Inclusive, é um jogo contra o Houston Texans que eu imagino um San Francisco 49ers correndo muito com a bola. O Houston veio de uma boa vitória contra os Chargers, mas eu acho que, logicamente, que o San Francisco é mais time, é um time muito mais forte, e eu acho que o San Francisco vai tentar correr com a bola contra esse time do Houston Texans, que não é uma defesa boa contra running backs, tá? Nas últimas 6 semanas é a segunda defesa que mais cedeu pontos para running backs no Fantasy, então eu acho que é uma boa semana para você apostar aí, seja no Elijah Mitchell, seja no Jeff Wilson. Se o Elijah Mitchell não jogar, ele voltando a treinar essa semana, treinando limitado essa semana, eu apostaria com certeza no Jeff Wilson, seria para mim um top 15 na semana o Jeff Wilson, se o Elijah Mitchell não jogar. Se o Elijah Mitchell jogar, eu botaria o Elijah Mitchell aí nesse bolo aí para ser um bom nome. O Deebo Samuel também é um cara que vem correndo bem com a bola nesse time do San Francisco 49ers, então é um outro bom nome, né? O Deebo Samuel, independente de ser um jogo bom para running backs, né? O Deebo Samuel é um cara que é um starter absoluto aí nas últimas semanas no Fantasy Football, beleza? Próxima dúvida aqui, dá para confiar no Travis Kelce voltando da Covid? Cara, com certeza, acho que não tem como a gente descartar o Kelce numa final de Fantasy Football pela questão de Covid, né? O Kelce entrou antes de Covid, não jogou na semana passada, já voltou a treinar aí essa semana e tal, essa quarta-feira, a não ser que ele esteja muito mal ou, tipo, voltou de Covid aí com muitos problemas, o que não parece, ninguém relatou nada quanto a isso. O Travis Kelce, pra mim, é um cara que deve ser titular, é um cara que deve... tá no seu time titular, a não ser que você tenha talvez o Mark Andrews no seu time, ou um George Kittle, aí beleza, deixa o Kelce no banco. Mas fora isso, cara, o Kelce é um titular, não tem como a gente descartar o Travis Kelce, mesmo não fazendo uma temporada tão absurda quanto as últimas, tá? Ele vem fazendo uma temporada um pouquinho mais abaixo, não tô falando que ele tá jogando mal, que ele não tá jogando... bem, não tá fazendo grandes coisas, não. Tô falando que ele não tá no nível tão alto como ele vinha ter nas últimas temporadas pro Fantasy, mas mesmo assim ele é o segundo melhor tight end da temporada, só atrás do Mark Andrews. Então Travis Kelce com certeza é titular para essa semana. Próxima dúvida, mais uma sobre tight end, né? O Darren Waller está como dúvida, devo escalar ele ou o Dalton Schultz? Cara, eu iria no Dalton Schultz, independente do Darren Waller voltar ou não, tá? O Darren Waller tá muito tempo fora, já são bons jogos aqui, vou até ver quanto tempo o Darren Waller tá fora, que ele não vem jogando, já tem acho que umas 5 semanas que o Darren Waller não joga,
tá? O Darren Waller não vem jogando há um bom tempo. Então, assim, eu acho que o Raiders, apesar de dar volume de jogo pro Darren Waller, se ele voltar, o Foster Moreau vem jogando bem nas últimas semanas. Eu acho que ele pode ter um número interessante de snaps aí pro Raiders não precisar forçar muito o Darren Waller, tá? Eu não vejo o Raiders forçando muito o Darren Waller, mesmo numa volta, que não é algo certo, tá? Não é algo simples. A gente não sabe se o Darren Waller vai voltar, a gente não sabe se ele vai participar essa semana. Inclusive o Foster Moreau é uma opção boa para você usar, ter como um waiver para semana, ser um tight end aí que você possa utilizar numa liga mais profunda, tá? Se o Darren Waller, mesmo o Darren Waller voltando, eu jogaria com o Dalton Schultz. Dalton Schultz vem jogando muito bem, vem sendo um ótimo nome aí nesse ataque do Dallas Cowboys. É um dos melhores tight ends, é o quarto melhor tight end do Fantasy Football. Nas últimas 2 semanas jogando muito bem, tá? Nas últimas 2 semanas foram 16 recepções nas últimas 2 semanas, 2 jogos com touchdowns. Jogo passado aí com 82 jardas para ele, né? Melhor marca da temporada para ele, 82 jardas. Inclusive nessa última semana foi o grande jogo dele, né? Na semana 2 ele jogou muito bem, na semana 3, fez 2 touchdowns e tudo mais, mas nessa última semana foi o jogo em que ele teve o maior número de recepções, o maior número de jardas. Então, assim, muito bem acionado, sendo um nome importante e com um ataque completo, com o Sid Lamb jogando, com a Amari Cooper jogando, o Michael Gallup, Zeke, Tony Pollard, todo mundo lá, e o Dalton Schultz está sendo um nome bem importante. Então, olho nesse cara. Mais uma dúvida bem interessante essa, que é Boston Scott ou Laquan Treadwell? Uma liga de 32 times. Olha, boa dúvida, eu iria com o Boston Scott. Eu acho que o Boston Scott nessa semana tem um potencial interessante. Pega uma equipe do Washington, tá? O Washington Football Team não tem sido uma das melhores defesas do Fantasy Football. Essa temporada tem deixado a desejar bastante, né, pelo que foi na temporada passada. A gente viu um Washington que era uma defesa muito forte na temporada passada, uma das melhores. Hoje é uma das piores contra quarterback, contra wide receiver, contra running back também não é grande coisa, é uma das 10, 11 piores defesas contra running back no Fantasy Football. O Miles Sanders não vai jogar, o Miles Sanders está machucado. O Boston Scott, a tendência é dividir com o Jordan Howard, sendo que o Jordan Howard é um cara que não é uma certeza para a semana. Ele está com um problema, ele está com uma lesão, não participou dos treinos nessa quarta-feira. Então, assim, caso ele não jogue, caso ele não participe do jogo, o Boston Scott deve ter um bom volume de jogo, deve ser o principal running back do time, tá? Nessa última semana foram 12 corridas para ele, contra 9 do Jordan Howard. Mesmo se o Jordan Howard jogar, os dois vão dividir bem o backfield e o Eagles vai correr bastante. O Philadelphia Eagles nas últimas, 5 semanas, nas últimas 6 semanas, nas últimas semanas aí o Philadelphia vem correndo demais com a bola. O Philadelphia Eagles vem utilizando demais o seu jogo terrestre, sabe que o Jalen Hurts não é um quarterback muito confiável para lançar a bola, então vem utilizando demais o jogo terrestre. Eu acho que o Boston Scott é o principal nome aí nessa dúvida, eu iria com ele nesse caso. Mais uma dúvida boa aqui para Flex: Antonio Gibson, Rob Gronkowski ou Amon-Ra St. Brown? Amon-Ra que vem fazendo uma temporada surreal, na verdade vem fazendo umas últimas semanas assim, simplesmente surreais, tá? Nesse caso aqui, eu iria com o Antonio Gibson. Ele tá com um problema de lesão, a gente sabe disso, né? Ele tá com um problema, acho que no quadril e tal, não tá se sentindo muito bem. Vamos ficar ligado nisso primeiro, tá? Quem tem o Antonio Gibson precisa ficar ligado nisso. Vamos ver como ele vai treinar essa semana até sexta-feira, se ele vai estar limitado, se ele vai ter alguma restrição de snaps. Se tiver qualquer coisinha disso, cara, corta, esquece, não bota. Porque assim, o Gibson não vem fazendo uma baita temporada. Vem fazendo uma temporada boa, vem fazendo alguns jogos bons, outros jogos ruins, assim, tipo, bem 880 mesmo. Ele é um cara muito bom, mas assim, baleado. Num jogo contra uma defesa que vem jogando bem, que é a defesa dos Eagles, eu não arriscaria ele assim de qualquer forma. Eu acho que ele pode ser limitado, como ele foi limitado contra o Dallas na semana passada. Então, eu acho que dá pra gente dar uma segurada. Entre outra dúvida que é Gronk e Amon-Ra, eu iria no Amon-Ra. Eu gosto do Gronkowski. O Gronk tá fazendo uma baita de uma
uma temporada quando joga, né? Nessa última semana não fez lá muita coisa, mas ele vem sendo um bom nome, tá? O Gronkowski na temporada. Nos últimos 2 jogos não jogou bem, mas é um ótimo nome, é um ótimo tight end. Se é o seu tight end, vai com ele pro Fantasy. Mas o Amon-Ra nas últimas semanas está simplesmente jogando demais. Ele está fazendo, assim, partidas muito boas, partidas muito fortes. Tem sido um ótimo flex aí para muita gente. Se tornou o wide receiver 1 desse time do Detroit Lions. E mesmo jogando com o Jared Goff ou Tim Boyle, como foi na semana passada, tá produzindo. E mesmo jogos difíceis contra defesas mais fortes, como a defesa do Denver Broncos, ele tá sendo acionado e tá produzindo. Nas últimas 4 semanas ele tá com uma média de 11.5 targets por jogo. Isso é surreal. Isso é número de Davante Adams, tá? Isso é número de A.J. Brown, isso é número de, sei lá, nem de Stephon Diggs essa temporada. Tá, isso é número dos grandes wide receivers aí da NFL, de volume de jogo, e ele vem recebendo muita bola. Ele tá com uma média aí de cerca de 9 recepções por partida nessas últimas 4 semanas, número altíssimo, ou seja, numa liga PPR ou uma liga half PPR, esse cara tá produzindo números enormes, mesmo não tendo nenhum jogo de 100 jardas na temporada. Não teve nenhum jogo de 100 jardas. Nas últimas 4 semanas, ele está numa média muito boa de jardas, tá? O Amon-Ra, nas últimas 4 semanas, aí tem uma média de cerca de 85 jardas por partida. Então, é uma média muito boa. Marcou 3 touchdowns nos últimos 4 jogos. Para mim, hoje, ele é um nome, assim, eu não vou dizer um starter garantido para essa próxima semana, porque vai depender muito de quem você tem no seu time. Mas eu acho que ele é um wide receiver 2 seguro, um wide receiver 2 bom para a semana. Acho que é um bom wide receiver 2 para a semana. Então eu acho que vale você apostar no Amon-Ra, mesmo num confronto de certa forma até complicado contra o Seattle Seahawks fora de casa. Ele é um cara que está tendo muito volume de jogo, que está conseguindo produzir com esse volume de jogo, marcando com jardas e com touchdowns. Então, olho nesse Amon-Ra, que está sendo um baita de um nome aí do São Francisco. Vamos para mais dúvidas aqui. Mais uma do Amon-Ra, né? Ele ou Ja'Marr Chase. Nesse caso eu vou com o Ja'Marr Chase, que é um cara que está sendo mais regular na temporada toda e vem jogando bem também. Então eu vou com o Ja'Marr Chase. Mas se puder, usa os dois, porque os dois estão jogando bem. Beleza? Vamos lá. DK Metcalf ou Adam Thielen, tô no Super Bowl do Fantasy. É isso aí, tá no Super Bowl. É isso que importa. O Adam Thielen não vai jogar, tá? O Adam Thielen tá fora da temporada, vai fazer uma cirurgia, então DK Metcalf e olho no no KJ Osborne do Minnesota Vikings, porque com a ausência do Adam Thielen agora, ele se garante como um wide receiver 2 aí nesse time do Minnesota Vikings. Ele é um cara que fez algumas boas partidas, tá? Ele é um cara que teve alguns bons jogos, ele não é um Adam Thielen, logicamente, mas ele é um cara que, assim, faz big plays, que consegue big plays. Foram 4 touchdowns nos últimos 3 jogos para ele, sempre produzindo aí jogadas profundas, sendo um cara sólido, tendo assim um bom volume de jogo. Em 3 dos últimos 4 jogos ele teve pelo menos 7 targets. Então olho no KJ Osborne se você precisa de um wide receiver aí para o seu Fantasy Football, você precisa de um nome, tá? Esse duelo dessa próxima semana é contra o Green Bay Packers. O Green Bay Packers, que nas últimas 5 semanas é a quarta defesa que mais tem cedido pontos para o wide receiver. Então, eu sei que é um prime time, Minnesota e Green Bay em prime time, lá em Green Bay, né? Geralmente o Kirk Cousins não vem jogando bem em prime time e tudo mais, é mais fora de casa contra os Packers, mas é um jogo que a defesa do Green Bay tem sofrido nas últimas semanas para o wide receiver, então pode ser um bom jogo para o KJ Osborne aí, beleza? Mais uma dúvida, Sonny Michel continua como running back 1 nesse momento, com o Henderson fora e retorno agora do Ken Akers? Sim, Sonny Michel running back 1 dos Rams, tá? O Darrell Henderson tá na injury reserve e não vai voltar, não joga essa semana. O Ken Akers é o seguinte, cara, o Ken Akers foi ativado, só que assim, número 1 motivo que ele foi ativado, se ele não fosse ativado até hoje, ele não poderia voltar mais na temporada. Então o Rams precisava ativar o Ken Akers, porque eles estão com o planejamento do Rams é ter o Ken Akers nos playoffs, é ter o Ken Akers sendo um cara importante nos playoffs. Ele pode jogar essa semana? Pode. O Sean McVay inclusive falou que ele tem chance de jogar essa semana. Eu até acho que ele não vai jogar,
porque ele tá começando a treinar agora, tá voltando, não sei se eles vão forçar o cara logo, tá? Não sei se o Rams vai forçar, porque o Sonny Michel tá jogando muito bem. Já saiu a notícia hoje que eles vão continuar usando o Sonny Michel não como running back 1, mas como um workhorse ali, né? Como o cara para carregar o piano no backfield, vai ser o cara que vai dominar as corridas ali. O Sonny Michel, como vem sendo desde que o Darrell Henderson se machucou, e o Sonny Michel tomou conta da posição e vem se tornando um dos melhores running backs do fantasy football nas últimas semanas, tá? O Sonny Michel, para mim, para essa próxima semana, é um cara aí possivelmente top 12 no fantasy football. É um running back que, apesar de ter um confronto de certa forma ruim contra o Baltimore Ravens, que é uma defesa boa contra running backs, ele tá num ataque muito forte, é um cara que tá dominando o backfield, é um cara que tá tendo oportunidade, tá correndo em linha de gol, então é um cara que possivelmente é um top 2, talvez um top 15 para essa semana. O Ken Akers acho que não volta essa semana ainda. Se voltar, eu não acho que ele vai ter um número alto de toques na bola. Se tiver 8 toques na bola, já vou achar muito. Tá? Então, assim, o Sonny Michel, mesmo com o Darrell Henderson voltando nesses 2 últimos jogos, ele produziu muito e foi muito acionado. Beleza? Mais uma dúvida aqui. Quem deixar de fora numa liga half PPR? 4 opções. Nossa, isso aqui é brabo, hein? Stephon Diggs, Ja'Marr Chase, A.J. Brown e Jalen Waddle. Essa dúvida, cara, essa é aquela dúvida boa, né? Que, assim, às vezes você pega o seu time e, assim, a dúvida é, tipo, tu tem 3 caras no seu time e precisa botar um, né? Aí, tipo, os caras que tu tem no seu time sei lá, Khalif Raymond, Adam Humphries e Breshad Perriman, Tim Patrick, Nico Collins, James Washington. Tu tem que botar um e tu fica desesperado. O que tu vai fazer? Meu Deus do céu, melhor jogar sem nenhum. Aqui nesse caso não, né? O camarada tá com Stephon Diggs, Ja'Marr Chase, A.J. Brown e Jalen Waddle. Então, assim, é basicamente fechar o olho e escolher um pra ficar de fora. Não tem muito, eu acho, o que fazer aqui não. Mas, enfim, dito isso, eu deixaria o Jalen Waddle fora, cara. É pesado, não é fácil falar isso, porque o Jalen Waddle vem jogando muito bem, é um cara que eu gosto muito, é um top... Porque, assim, esses 4 jogadores são top 12 na semana pra mim. O Stephon Diggs é um top 12 por natureza, tá jogando muito bem. Assim, não tá jogando muito bem, né? Tá sendo produtivo, fazendo touchdowns. Toda semana anota um touchdownzinho ali do Stephon Diggs. É um cara que tem seu volume de jogo, um dos melhores wide receivers do Fantasy, e vai pegar uma das piores defesas, que é a defesa do Atlanta. Certo. A.J. Brown na semana passada voltou voando, cara. O A.J. Brown, assim, voltou, né? Já tinha voltado, mas assim, na semana passada ele voou. Ele fez uma partida surreal. Fez o grande jogo dele aí na temporada, o A.J. Brown na semana passada. Jogou um absurdo. Quase todos os passos do Ryan Tannehill foram na direção do nosso queridíssimo A.J. Brown. Ele dominou o jogo contra uma defesa boa, né, que ele fez do São Francisco, mesmo sofrendo na secundária, é uma defesa ok, ele fez do São Francisco, 16 targets, 145 jardas aí pro A.J. Brown, uma baita de uma partida depois de 3 jogos fora. Então, assim, o Ja'Marr Chase, ele é um cara que vem rateando um pouco, né? O Ja'Marr Chase começou assim jogando absurdos, começou sendo um dos melhores wide receivers do Fantasy, não o Rookies, mas do Fantasy, jogando demais o Ja'Marr Chase, fazendo grandes partidas, caiu um pouquinho de produção, mas nas últimas semanas voltou a jogar bem, tá? Nos últimos jogos voltou a jogar bem, e o Jalen Waddle tem se estabilizado como um dos melhores wide receivers do Fantasy também, principalmente nas últimas semanas. O Jalen Waddle aí, se a gente bobear e botar aí nas últimas 4, 5 semanas, ele só não é melhor do que o Cooper Kupp e o Davante Adams. Ele é um dos melhores wide receivers do Fantasy, jogos assim, com mais de 10 targets a rodo, com muitas recepções, muitas jardas, marcando touchdowns. Tá jogando muito bem o Jalen Waddle, a verdade é essa, tá sendo um ótimo nome, tá sendo um cara que tá produzindo demais. Eu deixaria ele fora. Eu acho que o Ja'Marr Chase tem um duelo difícil contra o Kansas City, mas é um cara que tem feito mais coisas ao longo da temporada, tem sido mais confiável. Mas assim, o meu ranking hoje, Ja'Marr Chase e Jalen Waddle, tipo 11 e 12, é basicamente nulo. Então eu não vejo uma grande diferença. Para mim, Diggs e A.J. Brown são titulares, e os outros dois ali, cara, até desculpe por não ter uma resposta clara quanto a isso, porque de fato não é uma situação fácil você ter que escolher entre eles. Vamos para a próxima. 3 running backs entre Ezekiel Elliott, Ronald Jones, Elijah Moore,
Damian Harris e Alexander Mattison. Já pode cortar o Mattison dessa lista, porque o Dalvin Cook está de volta da lista de Covid, foi ativado o Dalvin Cook. Então a temporada Alexander Mattison, running back 1 do Fantasy Football, acabou por essa semana, como sempre, né? Daqui a pouco volta mais uma semaninha aí, mas por enquanto nada do nosso queridíssimo Alexander Mattison. Outras 4 posições são 3 running backs. Eu deixaria o Elijah Moore de fora, porque o Elijah Mitchell, porque a gente não sabe se ele vai jogar. A gente não sabe se ele vai participar do jogo, se ele voltar, como ele volta, porque ele está há muito tempo sem jogar. O Jeff Wilson vem jogando bem, o Juszczyk tem corrido, o Deebo Samuel se tornou um running back, né, mesmo sendo wide receiver, se tornou um running back importante. Tem o Jermichael Hasek, que mesmo não sendo tão utilizado, tem uma corrida ou outra. Zeke, Ronald Jones e Damian Harris, para mim, seria o seu trio, né? O Damian Harris e o Ronald Jones são running backs as top 10 na semana pelos confrontos favoráveis que tem. O Damian Harris jogando muito bem, fez um baita de um jogo com 3 touchdowns contra o Buffalo Bills nessa última semana. O Zeke não tendo ela tão fácil, mas o Zeke tem sido um dos ótimos running backs do Fantasy Football, apesar de não ser o mesmo cara tão explosivo. Ele é um cara que tá jogando, tá produzindo no Fantasy, fazendo jogos produtivos, então eu deixaria o Elijah Moore de fora aqui nessa, beleza? Mais uma dúvida, Dalton Schultz ou Gerald Everett nessa semana. Gerald Everett vem jogando bem, né? Uma dica que a gente tem dado nas últimas semanas é ele. Quem tem ouvido o podcast e apostou nele se deu bem, porque ele vem fazendo alguns bons jogos, né? A gente apostava numa boa produção dele com a volta do Russell Wilson. Ele vem sendo um cara interessante, 3 jogos com touchdowns nas últimas 5 semanas. Algumas partidas aí com mais de 60 jardas, que é um número bom para tight end, mas eu iria com o Dalton Schultz. Aqui é o nome mais seguro, já falei sobre ele. Hoje é um top 5 no fantasy do Dalton Schultz, é um bom nome seguro, jogando bem mesmo com as grandes estrelas ali no ataque do Dallas Cowboys, tá? Vamos para mais dúvidas da rapaziada aqui, que tem muita dúvida. Meu irmão, a galera mandou muita coisa. Vale apostar no Elijah Moore, wide receiver do New York Jets. O Elijah Moore não joga tem um tempinho, né? O Elijah Moore trabalhado, a gente não sabe se ele vai jogar essa semana ainda, né? A questão é que o Elijah Moore ainda é dúvida para a semana, tá com problema aí no quadríceps, tá com problema de Covid, então assim, tudo indica que vai ser game time decision para ele, né? O Elijah Moore ser game time decision, são 3 partidas seguidas que ele não joga. Se ele jogar, eu acho que ele cabe ali como um flex. O Tampa Bay tá com alguns problemas nos seus cornerbacks e tudo mais. O Jameson Crowder não vai jogar pelo Jets, então se o Elijah Moore jogar, cabe numa posição ali como um flex, porque ele vinha jogando bem, né? Vinha fazendo ótimos jogos, tá? Vale a pena o Ungo Ogunbowale como flex, running back dos Jaguars, né? O James Robinson na semana passada se machucou no iniciozinho do jogo, acabou infelizmente tendo um problema de Aquiles, não vai voltar na temporada. A gente deseja ter uma recuperação boa aí do James Robinson. O Carlos Hyde já está fora também da temporada. Então o Ogunbowale se tornou o running back 1 do time, de running back 3 para running back 1, e vai ter um jogo contra os Patriots nessa semana. É um jogo difícil, a defesa dos Patriots é fortíssima, mas assim, se tem um ponto fraco da defesa dos Patriots é contra running back. Ela é a segunda melhor contra QB nas últimas 5 semanas, a melhor contra tight end nas últimas 5 semanas, top 5 contra wide receiver. Só que contra running back ela é assim, mediana, é apenas a 15ª melhor contra running back no fantasy nas últimas 5 semanas, é bem mediana a defesa dos Patriots contra running back. Mas é um jogo difícil, né? É um jogo que assim, o game script do jogo pode influenciar muito no Ogunbowale para essa semana, porque o New England Patriots é um time muito mais forte do que o Jacksonville Jaguars. Acho que quase todos os times da NFL são muito mais fortes que o Jacksonville Jaguars, então a tendência é a gente ver um jogo em que o New England abra aquela diferençazinha e segure o jogo, mantenha o jogo ali em banho-maria e tal, tipo, conseguindo abrir uma boa diferença e tendo que fazer o Trevor Lawrence lançar mais a bola do que correr. O Ogunbowale na semana passada correu 17 vezes, teve 57 jardas e um touchdown. Não teve uma produção boa assim de jardas por corrida. Teve 2 recepções também para 15 jardas. Ele vai ser running back 1, isso é fato. Vai ser o cara que vai ter o volume de jogo. Eu não tenho uma grande aposta nele, tá? Eu não apostaria como running back 2. Para mim ele é um cara para flex apenas. Se você estiver precisando de running back, ele vai ser um cara para flex. Eu acho que mais do que isso, eu acho que é arriscar demais. Mais do que isso, eu acho que um risco você colocar o Ogunbowale como running back 2,
tá? Mais uma dúvida aqui sobre o Amon-Ra Brown, se dá para confiar nele para essa próxima semana. Cara, eu acho que dá sim. Confiar é uma palavra difícil, confiar não é uma palavra boa, mas eu acho que a gente pode apostar nele para mais uma semana boa, porque ele vem, como eu falei, de 4 semanas muito fortes, jogando muito bem. Mais uma dúvida sobre o Derrick Henry, né? Será que ele volta? Será que ele não volta? Cara, tudo indica que não volta. Não temos nenhuma notícia do Derrick Henry, então tudo indica que ele não vai voltar essa semana. Talvez ainda o Titans esteja preparando dele para os playoffs da NFL, mas eu acho que ele não vai voltar para essa semana não para o Fantasy, então vai continuar aí com o Donta Foreman e Dontrell Hillard nesse backfield do Tennessee Titans, que está sendo bem equilibrado de verdade. Foreman leva um pouquinho de vantagem, mas é um backfield bem equilibrado, tá? Próxima dúvida sobre quarterbacks, cara. Joe Burrow ou Jalen Hurts? Boa dúvida, né? Porque o Joe Burrow fez uma partida excepcional na semana passada. Não foi só um dos melhores jogos dele na vida, possivelmente o melhor jogo da carreira dele, né, no caso do Joe Burrow, mas foi um dos melhores jogos de quarterback no Fantasy Football, tá? 525 jardas e 4 touchdowns, surreal. 38 pontos para ele no Fantasy Football, foi, se não me engano, a segunda maior pontuação de um quarterback na temporada, ou terceira. Jogou demais, uma partida assim, para ele guardar para sempre, pra botar no DVD ali do Joe Burrow, pra mostrar pro filho, pro neto, pro bisneto, que esse foi... Papai jogou bola, né? Vovô jogou bola, botar esse jogo dele aí. Se não fizer mais nada na liga, esse jogo aí pelo menos vai estar gravado. Mas eu iria com o Jalen Hurts nesse caso. Porque aqui pra mim o que conta muito é o game script. Não é um game script, mas é o jogo, né, em si, né? A defesa, o confronto. O confronto contra o Chiefs é muito pesado. A defesa dos Chiefs é muito forte, é muito boa. Esse game script pode até ser bom pro Joe Burrow, porque o Kansas City é um time bom, pode ter que fazer com que ele lance bastante a bola, pode ter que correr atrás do placar e tudo mais, que é um forte time do Kansas City, mas a defesa é a quarta defesa que menos cede pontos para QB nas últimas 5 semanas, tá jogando muito bem a defesa do Kansas City Chiefs, fazendo partidas ótimas contra bons QBs. Eu sei que o Justin Herbert teve um bom jogo 2 semanas atrás e tal, mas é uma defesa que vem jogando muito bem. E o Jalen Hurts, ele vai pegar o Washington, que é uma defesa fraca, que está sofrendo muito nas últimas 5 semanas. É a segunda pior defesa contra quarterback no Fantasy Football. É uma defesa que está sofrendo demais, que não vem jogando bem. E o Jalen Hurts, apesar de ser um cara bem 880, consegue produzir números no Fantasy Football. Ele consegue jogar bem, consegue fazer boas produções. Difícil a gente ver o Jalen Hurts desapontar. Ele teve um jogo que ele desapontou muito. Teve 2 ali jogos, né, contra o Detroit, o jogo contra o Giants, que ele não foi bem, que deixou a gente preocupado e tal. Mas assim, jogo contra o Washington, mesmo contra o próprio Washington, há 2 semanas atrás, ele fez uma grande partida com mais de 25 pontos, foi um dos melhores QBs do Fantasy na semana. Na semana passada contra o Giants, um jogo em que o time claramente correu demais com a bola, não precisou forçar muito ali o Jalen Hurts. Ele foi um cara que jogou bem ali, né? Fez 16 pontos de Fantasy Football, uma partida ok. Então, assim, é um duelo favorável, é um quarterback que tá jogando bem. O Joe Burrow também tá jogando muito bem, mas o duelo pesa muito aqui nessa questão, né? Então, por isso, eu iria com o nosso queridíssimo Jalen Hurts. Dúvidas de defesa, Kansas City Chiefs ou San Francisco 49ers. Dúvidas de defesa são sempre interessantes, né? Porque pouca gente tem dúvidas de defesa. A galera geralmente vai na defesa que tem mesmo e vamos ver no que vai dar. O Kansas City Chiefs vai pegar o ótimo time do Cincinnati Bengals e o San Francisco 49ers pega o fraquíssimo time do Houston Texans. Então eu vou com o San Francisco 49ers, pega o Houston Texans. Eu sei que o Houston tem feito alguns bons jogos até, tem dado alguns problemas para algumas defesas no Fantasy Football, mas assim, eu apostei na defesa do 49ers porque acho que é um risco a gente não apostar numa defesa contra o Houston, que não vem sendo um ataque muito consistente na temporada toda, fez apenas 1-2 partidas boas aí durante o ano, tá? Vamos para mais dúvida da rapaziada aqui. A gente já está com bastante dúvida, a gente ainda tem bastante dúvida para responder, mas vamos lá, vamos com mais algumas aqui do pessoal. Brandon Cooks ou Michael Gallup para PPR? Brandon Cooks precisa voltar, né? Tendência que ele volte essa semana com questão de Covid. Se ele voltar, eu vou com o Brandon Cooks.
A defesa do San Francisco 49ers não vem fazendo um papel muito bom, vem sofrendo aí bastante, né? Tem tido alguns jogos bem ruins até a defesa do San Francisco 49ers. Contra o wide receiver nas últimas 5 semanas do Fantasy Football é a quarta pior, a quarta que mais cede pontos. Então eu acho que o Brandon Cooks pode fazer um bom jogo. Nos últimos 2 jogos dele, ele vem com 2 jogos seguidos com mais de 7 recepções, mais de 100 jardas em cada um dos últimos jogos. Não jogou nessa última semana por questão de Covid, mas já saiu, foi ativado, então a tendência é que ele jogue nessa próxima semana. O Davis Mills foi fazendo alguns bons jogos, tá? O Davis Mills é uma baita surpresa, é um bom streaming para essa semana de QB. Como eu falei, contra uma defesa que vem sofrendo para wide receiver, para quarterback nas últimas semanas. O Davis Mills nas últimas 3 semanas tem sido um bom QB no Fantasy. Na semana 14 e na semana passada 16 fez 18 pontos, números ótimos no Fantasy Football. Na semana 15 contra os Jaguars ele fez 15 pontos, então assim, é um cara que está fazendo algumas boas partidas, não é um ótimo QB, não é e tal, mas no Fantasy tem conseguido fazer algumas boas jogadas, conseguido lançar big plays, em jogos difíceis contra Seattle, jogo contra Chargers, tem sido um bom nome. Então, olho nesse stackzinho aí, Davis Mills e Brandon Cooks, que pode sair alguma coisa boa desses dois nesse próximo confronto, mesmo difícil, contra o San Francisco 49ers fora de casa. Mais uma dúvida que envolve o San Francisco 49ers, que é Darrell Williams ou Jeff Wilson. O Darrell Williams, que assume agora a vaga de running back 1 da equipe do Kansas City Chiefs, com a lesão do Clyde Edwards-Helaire, né? O Clyde Edwards não deve jogar essa semana, a gente ainda não tem certeza, né? Com problema no ombro, a gente não tem certeza, não treinou, mas a tendência é que ele não jogue. E o Darrell Williams, tudo indica que vai ser o running back 1 do time. Na semana passada já teve 11 corridas. Quando ele jogou bem, produziu bem, teve números ótimos no Fantasy nessa temporada. A gente teve algumas boas partidas dele durante o período que o Clyde Edwards esteve fora, tá? O Jeff Wilson, para mim, é o seguinte: se o Elijah Mitchell não jogar, eu vou com o Jeff Wilson, porque ele tem um confronto ótimo contra o Houston Texans, tá? Se o Elijah Mitchell jogar, eu acho que isso afeta muito a questão aí do Jeff Wilson, tá? E aí eu iria com o Darrell Williams. E aí eu vou com o Darrell Williams contra o Cincinnati Bengals, que apesar do Cincinnati Bengals ser uma das defesas fortes contra o running back no Fantasy Football nas últimas semanas, eu ainda assim apostaria no Darrell Williams, porque eu fugiria desse backfield do 49ers com Elijah Mitchell e Jeff Wilson juntos, mesmo no confronto contra o Houston Texans, tá? Vamos para mais uma dúvida para flex. Aposto no Rashad Penny, Hunter Renfrow ou Marcus Valdes-Scantling, liga PPR. Boa dúvida, ótima dúvida na verdade, porque a gente tem visto um Rashad Penny fazendo boas partidas. Rashad Penny tem feito alguns bons jogos aí nas últimas semanas. Pega o Detroit Lions, que é uma defesa mais fraca. E o Hunter Renfrow tem sido um dos ótimos wide receivers do Fantasy Football. O Hunter Renfrow tem sido um wide receiver aí, não vou dizer top 12, mas um top 20, com certeza ele tem sido no Fantasy Football nas últimas semanas. Assim, eu iria com o Hunter Renfrow. Por ser uma liga PPR, e ele é um cara que, assim, nas últimas 2 semanas ele não teve tantas recepções assim, não foi tão acionado como ele vinha sendo, mas mesmo assim é um cara que vem produzindo, é um cara que vem fazendo boas partidas, é um cara que tem feito grandes jogos, tem conseguido produzir touchdowns. Então eu iria com o Hunter Renfrow por ser PPR, tá? Se fosse uma liga half, uma liga standard, eu iria com o Rashad Penny aqui nessa, porque ele também tem feito boas partidas, tem feito bons jogos aí nas últimas semanas, beleza? Mais uma dúvida aqui entre 2 running backs. Precisa escolher 2 running backs entre Elliott, né? Ezekiel Elliott, Eckler, Cordell Patterson ou DeAndre Swift. Dúvida boa, ótimos nomes, ótimos jogadores. Como são ótimos nomes, eu descartaria o DeAndre Swift. Por quê? Porque ele está há muito tempo sem jogar, a gente não sabe nem se ele vai jogar ainda, né? Ainda é dúvida pro jogo. Até parece que ele vai jogar essa semana, mas é dúvida. Eu descartaria o DeAndre Swift, muito tempo sem jogar, mesmo contra o Seattle Seahawks, que é uma defesa que vem cedendo muitos pontos para o running back. O Austin Eckler, para mim, aqui é certeza, titular absoluto, de volta o Austin Eckler, não tem como deixar de fora. A dúvida aqui, para mim, seria entre Ezekiel Elliott e o Cordell Patterson nessa semana. O Cordell Patterson pega o Buffalo Bills, isso para mim não vou dizer que é preocupante, mas é para você ficar de olho,
porque é um duelo complicado, não é um duelo fácil contra o Buffalo Bills, tá? O Cordell Patterson nas últimas 2 semanas, nas últimas 3 semanas, não vem produzindo muitas jardas, não tem feito muita coisa assim, né? Eu falei disso na semana passada. Eu iria com o Zeke, porque eu acho que ele está sendo um pouco mais seguro. Ele é aquele go-to guy, como eu falei na semana passada, né? O cara que linha de gol, a bola é no Zeke, porque ele marca touchdowns. Quase toda semana a gente vê um touchdown do Ezekiel Elliott. Linha de gol, a bola do Dallas Cowboys é com ele. E o Dallas Cowboys é um ataque muito forte, que sempre chega muito em linha de gol. Então isso acaba ajudando muito o Ezekiel Elliott aí no Fantasy Football, tá? Mais dúvida aqui da rapaziada entre Darren Waller e Dallas Goedert. Bom, eu iria com o Dallas Goedert nessa, porque o Darren Waller a gente não sabe como volta e se volta. O Goedert não teve um bom jogo na semana passada, mas veio de 2 partidas muito fortes. Então, Dallas Goedert. Dak Prescott ou Lamar Jackson? Boa dúvida entre quarterbacks. Por quê? Porque o Lamar Jackson está muito tempo fora, né? O Lamar Jackson não joga há algumas boas semanas. Tem um duelo que é difícil contra o Los Angeles Rams. Não é um duelo bom, não é um duelo muito simples, tá? São basicamente 3 jogos fora aí do Lamar Jackson, que ele não participa. Então, assim, e tem um duelo complicado. No outro lado, a gente tem um Dak Prescott, que vai pegar não vou dizer que é um jogo difícil pro Dak Prescott, mas é um jogo meio enrolado, que é um jogo contra o Arizona Cardinals, né? O Arizona Cardinals é um ótimo time, é um dos ótimos times da liga, mas a defesa dos Cardinals nas últimas semanas tem sofrido para o quarterback. Tá assim, no top 10 das defesas que mais tem cedido pontos para quarterback nas últimas 5 semanas. Então, assim, é um jogo difícil, mas não tão enrolado assim pro Dak Prescott, que vem de uma baita de uma partida. Eu iria com o Dak. Aqui eu iria com o Dak, que vem de um jogo muito forte, vem de um jogo muito bom, inclusive o melhor jogo dele no Fantasy Football na temporada. Primeiro, né, o único jogo dele com 30 pontos na temporada do Dak Prescott nessa última semana. Não acho que ele vai repetir isso tudo e tudo mais. Só que assim, o Lamar tá voltando de lesão, tá meio baleado. A gente não sabe se ele vai, sei lá, se vão forçar tanto essa mobilidade dele, sabe? Se o Baltimore vai fazer com que o Lamar Jackson se exponha tanto como ele vinha jogando, como ele sempre jogou a vida toda, e levar outra pancada e basicamente acabar a temporada do time aí nessa semana. Eu acho que nesse caso eu iria com o Dak Prescott por isso, porque ele vem de um jogo muito bom, com a confiança lá em cima. É um duelo muito difícil, não é um duelo fácil assim pro Dallas em si, que é o Arizona Cardinals, mas o Arizona Cardinals não tem sido uma defesa que vem conseguido imprimir muita dificuldade para os quarterbacks no Fantasy Football. Nas últimas semanas a gente tem visto QBs jogando bem contra o Arizona Cardinals, então isso dá um pouco de esperança aí contra o Arizona, que no início da temporada era uma das melhores defesas contra running back no Fantasy Football, contra quarterback no Fantasy Football. Vamos para as últimas dicas aqui. Uma interessante que é sobre o Isaiah McKenzie do Buffalo Bills, perguntando se ele vai fazer um jogo bom como foi nessa última semana contra o New England Patriots. Cara, não tem como saber, né? Logicamente, a gente não tem como saber se o Isaiah McKenzie vai ser um cara tão forte como foi na semana passada. A tendência é que não, tá? Esse último jogo dele foi, assim, o jogo da vida, logicamente. 125 jardas, touchdown, 12 targets, 11 recepções, 29 pontos para ele. Foi um dos melhores receivers do Fantasy Football na semana. Foi um jogo surreal do Isaiah McKenzie, jogou demais. Só que assim, essa próxima semana o Cole Beasley tá de volta e o Gabriel Davis está de volta. Então assim, uma coisa é você jogar um Buffalo Bills sem 2 dos 3 ou 4 principais recebedores. Tá lá, tem o Stephon Diggs ainda, tinha o Emmanuel Sanders, e o Isaiah McKenzie era ali o wide receiver 3 do time, aquele cara que ninguém tava contando muito, e o Josh Allen meteu-lhe bola no Isaiah McKenzie. Essa semana agora é complicada, porque assim, não é só Stephon Diggs e Emmanuel Sanders. É Stephon Diggs, é Emmanuel Sanders, é Gabriel Davis, é Cole Beasley, fora o Devin Singletary, que vem jogando muito bem, fora o Dawson Knox, que é um cara que recebe muitas bolas. Então, assim, não dá pra apostar no Isaiah McKenzie essa semana. Se ele fizer um jogo bom, eu vou ficar surpreso, de verdade, não espero. Se ele fizer um jogo bom, eu vou ficar surpreso.
Mais uma dúvida interessante, parecida com essa do Isaiah McKenzie agora sobre o Rex Burkhead. Se ele pode repetir ou chegar perto da performance na semana 17. Aí eu acho que é diferente. Eu acho que não é o mesmo caso do Isaiah McKenzie. Por que eu não acho que é o mesmo caso? Porque o Rex Burkhead vai seguir como running back 1. Ele vai continuar como running back 1 da equipe do Houston Texans. A grande diferença aqui é que na semana passada ele pegou o Chargers, que é uma das 6, 7 piores defesas contra running backs no Fantasy Football, e vai pegar o San Francisco 49ers, que apesar de estar sofrendo contra o wide receiver, é uma defesa top 12 contra running back no Fantasy, então não é um confronto dos mais simples, tá? Então assim, não vejo o Rex Burkhead tendo o jogo que ele teve na semana passada, que ele simplesmente explodiu e brilhou demais nesse último jogo, mas eu acho que o Burkhead é um flex, é um nome para flex. Eu acho que botar o Burkhead ali como um flex do seu time nessa próxima semana, eu acho que é bem justo e eu acho que ele pode ajudar demais a sua equipe no Fantasy Football, tá? Vamos para mais dúvidas aqui para a gente finalizar. A gente estamos tirando várias dúvidas de muita gente aqui. Mais uma dúvida sobre running backs. Chase Edmonds, Damian Harris e Mattison. Qual deles combar, né? Que é juntar e botar para jogo. Peixe 2. Situação complicada. Situação tranquila aqui, porque o Dalvin Cook está de volta, então o Alexander Mattison está basicamente cortado. Estou repetindo isso de novo para você não esquecer. O Dalvin Cook está de volta. O Dalvin Cook, quando joga, o Mattison não joga. O Mattison não faz nada, a não ser que o Vikings exploda na partida e aí o Mattison comece a correr e o Dalvin Cook seja poupado, o que não deve ser o caso, que vai pegar o Green Bay Packers fora de casa. Então o Dalvin Cook vai ser muito acionado, vai ser só bola no Dalvin Cook. O Mattison é escanteado porque a vida é assim. O Dalvin Cook é o running back 1 do time, é o cara que eles confiam, e o Mattison não. O Mattison é o cara reserva que entra quando o Dalvin Cook tá fora. Então Damian Harris e Chase Edmonds vai ser feliz. É uma dupla muito boa, uma dupla muito forte. O Damian Harris tem um excelente confronto contra o Jacksonville Jaguars, pode explodir essa semana com certeza. Dúvida pelo título: preciso de 2 wide receivers e um flex. A.J. Brown, Antonio Brown, Justin Jefferson, Amon-Ra e Javonte Williams. Olha, são 5 nomes muito bons, 5 nomes ótimos. Liga PPR. Para mim é o seguinte: Justin Jefferson, A.J. Brown e Antonio Brown. São esses 3. Eu iria com esses 3. Por quê? Justin Jefferson é certeza titular, não tem como você botar o Justin Jefferson no banco, ponto. A.J. Brown, já falei muito sobre ele, vindo de um jogo espetacular, tem que ser titular no seu time. A dúvida pra mim é Amon-Ra e Antonio Brown. A dúvida é entre esses dois, porque o Amon-Ra tá jogando demais, como eu falei, e o A.J. Brown voltou na semana passada tendo 15 targets, tendo quase 100 jardas aí, tendo mais de 10 recepções numa partida, jogando demais, tá? Mas o Antonio Brown pra mim é um titular absoluto essa semana, porque pega o Jets, que é uma das piores defesas do Fantasy Football, não só do Fantasy da NFL, né, como geral. É uma das defesas que tem sofrido muito na temporada toda. Então o Antonio Brown tem que estar jogando, até porque o Mike Evans a gente não sabe se vai jogar ainda. O Chris Godwin já é certo que tá fora, o Leonardo Fournette tá fora, a gente não sabe se o Mike Evans vai jogar. Então pra mim é Justin Jefferson, Antonio Brown e A.J. Brown. O Amon-Ra pode fazer um baita de um jogo? Pode sim, ele tem jogando muito bem. O Javonte Williams, eu acho que para jogar bem, eu acho que já é mais complicado, porque dividindo ali com o Melvin Gordon, ele acaba sendo muito que uma aposta mais no escuro, né? Porque tendo o Melvin Gordon, acaba sendo muito dependente de touchdowns. Beleza? Vamos para a última dúvida para a gente fechar, porque já tem muito tempo de podcast aqui, então você vai ficar de saco cheio de me ouvir já. Running backs. Quais running backs escalar? 2 running backs entre Sonny Michel, Darrell Williams, Rex Burkhead e Boston Scott. Para mim são os 2 primeiros aí e não tem muita discussão. Sonny Michel, titular absoluto na semana, running back top 12. Vai pegar o Baltimore Ravens, que apesar de não ser um confronto muito fácil, eu já falei, ele é running back 1 do time, muito volume de jogo, jogando bem. Darrell Williams não tem um confronto fácil contra o Cincinnati Bengals, acabei de falar sobre isso também, mas running back 1 do time, sem o Clyde Edwards, vai ser ele que vai dominar ali, tendência a não dominar, mas pelo menos ser o running back com mais toques de bola e tudo mais. Ele fez bons jogos quando o Clyde Edwards estava fora. Rex Burkhead, não espero uma grande partida como foi nessa última semana. E o Boston Scott pode ser um bom nome, pode ser um bom flex,
mas entre esses outros dois ali eu iria com eles, porque o Boston Scott ainda pode ter essa divisão de backfield junto com o Jordan Howard, que a gente não sabe se vai jogar, tá? Bom, rapaziada, eu deixei algumas perguntas aqui ainda no ar, que algumas pessoas mandaram, tinha muita coisa, então não dava para responder todo mundo, infelizmente. Peço desculpas a você que eu não respondi, porque são muitas dúvidas, muitas perguntas que vocês acabam mandando pra gente. E eu não quero fazer um podcast de 1 hora aqui, eu já fiz um podcast de 1h30. Inclusive foi o podcast mais ouvido até hoje da história do Fantasy BR. Foi o podcast de 1h30, se não me engano foi na semana 3 isso, né, dessa temporada, não me engano. Foi de longe o podcast que a galera mais ouviu. Eu não sei se o nego viu ali 1h30 e ficou assim, meu Deus, o que tem nesse podcast que eu tenho que ouvir? Eu de fato não sei o que aconteceu. Mas fato é que foi o mais ouvido, mas assim, a tendência aqui é eu falar, tipo, ser um bate-papo com vocês, trazer as informações, trazer o que eu penso, trazer as opiniões, as análises, de forma bem rápida, bem simples, não tem que demorar muito em cada análise, em cada coisa, porque assim, vocês sabem de fantasy, vocês entendem de fantasy, sabem dos jogadores, vocês estão vendo os seus jogadores, estão estudando e vendo as possibilidades e as situações de jogo de cada um dos jogadores que vocês têm no seu time, e vocês estão aqui ouvindo para ouvir uma opinião nossa do Fantasy BR sobre determinada situação também. Mas é isso, não vamos nos prolongar muito sempre nesse podcast. A tendência é ser um podcast aí de no máximo 1 hora, sei lá, 45, 50 minutos é o ideal aí no nosso podcast. Bom, rapaziada, então é isso. Boa sorte pra todo mundo. Eu não sei que você tá jogando um contra o outro aí não tem muito o que fazer, né? Mas boa sorte pra você que tá na final. Espero ouvir feedbacks de títulos, de vitórias, de troféu, de anel, de tudo que você conseguiu ganhar essa temporada no Fantasy Football com essa semana, com a vitória dessa semana. Espero que alguma dica aqui seja valiosa para você, que te ajude muito. Eu torço muito para que isso aconteça, espero que aconteça, de que alguma dica aqui seja aquela dica que vai mudar o seu confronto. Esse é o meu desejo para essa semana. Então vamos que vamos, que essa semana tem título à vista para todos nós, vai dar bom para geral. Valeu, rapaziada. Qualquer dúvida, siga lá o Fantasy BR nas redes sociais. Manda pergunta, manda dúvida, manda sua opinião, seu feedback pra gente, que isso vale ouro pra gente. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.